pode dizer que não tem cura, mas a pessoa fazendo um tratamento consegue ter uma vida muito boa, consegue, né, aprender a lidar com a sua ansiedade, aprender a lidar com suas fases de depressão, aprender a lidar com essas mudanças de humor e perceber quando está entrando em crise, procurar ajuda e nesse momento da crise, se for necessário usar a medicação. Então tudo isso é aprendido e é entendido e é trabalhado no setting terapêutico. Por isso a importância, muita importância do border fazer psicoterapia. E existe aí um tipo de psicoterapia ainda melhor, mais efetivo, que ajuda mais, né, que acelera um pouquinho aí as respostas e a efetividade desse tratamento. Então, às vezes a gente pensa que muitas pessoas aí, elas são agressivas, altamente agressivas, e as pessoas pensam, é um abusador, né? Mas o que é isso? De repente ela pode ser uma pessoa com transtorno de personalidade, porque pessoas com transtorno de personalidade, elas são muito impulsivas e às vezes compulsivas também. Então elas agem muito na flor da pele. E isso traz inúmeros problemas, inclusive de violência. Física, digamos, verbal nem se fala. E físicas também. São pessoas que geralmente têm uma grande facilidade de quebrar as coisas, destruir as coisas, porque quando elas estão nervosas, elas não sabem lidar com a intensidade das suas emoções, com a intensidade da raiva, com a intensidade do afeto. Então elas amam demais, elas odeiam demais, elas sofrem demais, elas estão felizes demais. Há exatamente essa desregulação da emoção, dos sentimentos, das suas sensações. Então isso é importante aí, tá ligada. Então vamos ver algumas características, gente, que definem, que os especialistas utilizaram para identificar os sinais possíveis aí do caso de transtorno de borderline. Senão a gente fica aqui falando várias coisas e você vai falar, eu acho que eu tenho isso. Mas existem algumas características mais específicas que faz com que a gente entenda e caminhe para essa ideia de um sintoma, de um transtorno de borderline, ok? Raquel, super bem-vinda. Psicólogo Bruno Farias também, Bruninha. Gigi, já falei. Vamos lá, Verusca, Paulinha, bacana, Efmila. Aline Chaves, super bem-vinda. Roberto, querido, muito bem. Bom, a CV Vieira, Iás de Souza, bacana. Carol, gente nova aí. O Albernon, querido. Dani, gente, super bem-vindo. Seja super bem-vindo à nossa live. É uma alegria ter vocês aqui. Tili Caribeiro e Ricardo, bacana. Muito bom ter vocês aqui. Vamos continuar aí com os nossos conhecimentos. Edilene, muito bom ter você aqui hoje, hein? Bacana, Edilene é a nossa positivadora master. Isso aí. Um dos principais, a gente vai falar aqui e não é na ordem, tá? Eu coloquei os tópicos aqui para lembrar, mas isso não tem ordem. Mas todos são os mais, assim, principais. A Dani falou, minha filha sofre de borderline, ela tem 17 anos. Já dá para fechar o diagnóstico, sim, com 17 anos. E isso, viu, Dani? Isso tem solução, tem como ela ter uma vida saudável, tem como ela ter uma vida boa, basta ela ter o autoconhecimento sobre ela, saber se cuidar, saber o que fazer, como fazer, e as pessoas que estão em torno também, saber como socorrer, como dar ajuda, como poder facilitar para a pessoa, porque é um sofrimento muito grande, é uma dificuldade muito grande. Bacana, beijo para ela, isso aí. Então, veja bem, há uma instabilidade afetiva, o que a gente falou antes, e alterações intensas de humor. Isso aí alterações intensas de humor. A pessoa acorda de um jeito, no meio do dia está de outro, depois está de outro, e assim vai mudando, né? Não é um dia, são 2 dias, são vários dias. E existe um episódio, assim, como digamos, de disforia, de mal-estar, está sempre com mal-estar, uma pessoa extremamente irritada, sempre numa irritabilidade extrema, numa ansiedade, né? Isso pode, como eu falei lá no início, durar horas ou dias. E a gente precisa ver isso. Outra coisa interessante também, raiva ou ódio inapropriado. A pessoa sente uma raiva tão inapropriada, um ódio tão grande,
que a pessoa está contando aquela história do que aconteceu e ninguém está acompanhando, porque aquilo é tão intenso, né? É no estado assim, nossa, de um exagero tão grande que assusta as pessoas, mas isso é real, a pessoa realmente sente isso. Isso não é uma encenação, isso é real, é verdade. Então é de difícil controle, a pessoa tem dificuldade realmente de controlar a emoção e controlar aquilo que ela sente. Então ela tem sensações diferenciadas das outras pessoas, porque isso acaba sendo muito intenso, muito inadequado, e isso há um desgaste muito grande, tanto de quem lida com essa pessoa, quanto da pessoa, da própria pessoa. Gente, muito desgastante, Sueli, muito desgastante, tanto para a pessoa quanto quem lida. Por isso que, geralmente, são pessoas que têm dificuldade de se manter em relacionamentos, porque elas sufocam demais, elas cuidam demais, elas amam demais, elas sentem muito ciúmes, elas veem coisas onde não tem, né? Elas estão sempre imaginando coisas, a gente vai falar sobre isso. Há um sentimento também crônico de vazio e tédio muito forte. A pessoa parece que ela está sem sentido para a vida, parece que ela está sempre no tédio, ela tem que estar sempre acontecendo alguma coisa nova. Ela tem muita dificuldade de lidar com o novo, mas ela também tem muita dificuldade de lidar com o tédio, com essa coisa que não rola, que não acontece, é como se aquilo fosse eterno. Então é tudo muito extremo, né? Os sentimentos são muito extremos mesmo, de uma forma muito intensa. Então vamos lá. E é muito comum acontecer recorrentes tentativas de ameaças e suicídios. Gente, acredita porque isso pode acontecer. Acontece realmente tentativas de ameaças e suicídios e há muita automutilação. Necessariamente, as pessoas acometidas desse transtorno, elas não querem morrer. Elas querem parar de sofrer, de sentir a dor que elas estão sentindo. Elas não sabem lidar com isso. Então, o que acontece? Elas acabam aí, digamos assim, se automutilando para lidar com uma dor que é muito alta, porque os sentimentos que elas têm ali naquele momento, onde elas estão tendo aquela crise, onde aquilo está muito forte, onde veio para ela de uma forma muito forte, é muito intenso, ela não sabe lidar com aquilo. Eu vou dar um exemplo para vocês de um comportamento border, exemplo de um comportamento, a gente tem que tomar cuidado, que necessariamente um comportamento isolado não identifica se a pessoa tem border ou não. Aí eu vou dar um exemplo para vocês. Faleceu alguém, digamos, faleceu a mãe de uma pessoa que tem border. Quando essa pessoa vai receber a notícia de alguém, né, é impressionante, ela não sabe lidar com notícias ruins, isso cai para ela de uma forma muito, muito ruim. Então, provavelmente, quem vai dar a notícia para ela vai avançar em cima e vai enfiar o cacete, vai bater, entendeu? Ela vai em cima, porque ela tá ali, ela não sabe receber aquela notícia, é como se aquela pessoa estivesse fazendo mal para ela, é como se aquela pessoa fosse responsável por aquilo. Ela não consegue, naquele momento, ainda, porque não fez terapia ainda, né? Depois que faz terapia, a pessoa aprende todos os macetes, aprende tudo que a gente ensina, e aprende a lidar com as suas emoções e aprende a lidar com esses confrontos da vida, com essas, digamos assim, com o novo, com tudo que recebe. Mas aquelas coisas que soam para elas como muito negativas e como assustadoras, geralmente não sabe, então ela vai lidar com isso de uma forma o quê? De uma forma inadequada. E as pessoas falam, nossa, que louco, que maluco. Não é. A pessoa é tomada ali por uma sensação muito forte, por uma emoção muito forte, e aquilo faz com que ela perde a cabeça. Algumas pessoas nem lembram o que foi feito depois. A Efemila disse, fiquei extremamente desgastada cuidando da minha filha. Desgasta muito, Efemila, é verdade, desgasta muito. E quando os pais não entendem o que acontece, o que está acontecendo, ela disse ali, isso é muito desgastante, porque até você entender o que está acontecendo, você entende isso como uma questão pessoal, porque ela começa a ver coisas, a pessoa começa a achar, né, você está me traindo, você não me ama, e ela tem medo de abandono, acha que você vai esquecer de mim, você não me quer, você isso, você aquilo. Então, geralmente, são pessoas que elas estão sempre fantasiando, né, idealizando algumas situações que não são reais, digamos assim.
Então, outra situação.